Com E se é certeza. interessante para ela, geralmente eu recebo muito feedback positivo. Nossa, Edilene, olha, meu filho, essa semana eu recebi de novo. Gente, ele não queria. Quando falou que era terapia, não, em terapia não. E agora ele quer voltar sempre para terapia. Então, assim, a gente utiliza meios que seja agradável, que torne o processo de aprendizagem leve. Assim, a gente vai estar estimulando as funções executivas, formando novas sinapses. Isso vai se refletir na área de aprendizagem de uma forma geral. Inclusive na área acadêmica, que é geralmente o objetivo principal quando é procurado. Maravilha. E aí, você está gostando? Ah, quer contratar os serviços dessa nossa doutora linda? Mais tarde, no final, né, Eliane? Porque a gente te conta. Fica até o final que eu vou te dar a dica. E como é que você trabalha com as famílias? Então, trabalhar com as famílias, eu gostaria não de falar isso, mas infelizmente é o maior desafio. Trabalhar com menores de idade, o maior desafio não são eles. Geralmente é o contexto familiar. Não é assim, uma opinião generalista, não são todos, mas boa parte, para não dizer a maioria, a gente enfrenta mais desafio com a família. Por quê? Porque a família ela espera resultado, e o quanto antes possível. Só que o resultado, eu explico para eles o seguinte: vocês vão estar com eles uma semana inteira. E ele vai estar comigo 50 minutos a 1 hora por semana. Então, se a gente não tiver alinhado bem as ideias, a gente precisa concordar. Você não precisa concordar com tudo que eu vou utilizar. Mas se você não concorda, você precisa trazer para mim. A gente precisa alinhar totalmente nossas ideias. Então, o que eu sugiro para dar continuidade em casa precisa ser executado. Não é uma possibilidade, tem que ser. Porque se não for assim, não dá pra gente trabalhar em parceria, a gente não vai ter avanço. Consequentemente, você vai achar que tá jogando seu dinheiro no lixo, porque quem paga quer resultado, óbvio. Sim. Só que para você ter resultado, eu tenho que ter sua colaboração. Se a gente não consegue ter esse alinhamento, logo na anamnese, no início, no primeiro mês de acompanhamento, então eu geralmente encaminho para outro profissional, explico para os pais. Por quê? Porque eu vou ser rotulada como um profissional que não dá conta, que não é boa o suficiente, que os pais entendem. Só que, na verdade, é uma parceria. E isso também se soma e se estende para a escola. Então, por isso que quando se trata de criança, eu sempre peço para visitar a escola, conhecer o contexto. Se é uma criança com transtorno, eu observo se essa criança está tendo adaptação, se está tendo um PEI, se for o caso, ou adaptação de conteúdo, ou de ambiente, no momento de provas, de avaliações. Então, é dentro desse contexto. Nossa, Edilene é completíssima. E você dá dicas lá para as escolas, para as famílias, né? Dicas de jogos. Como é que é esse trabalho alinhado? Então, trabalho alinhado é assim. Eu faço dessa forma. Cada profissional tem a sua abordagem. Eu me identifiquei dessa forma. Eu crio um grupo, quando se trata de menor, ou até adulto mesmo, eu crio um grupo só eu e ele, para ali a gente trabalhar só as questões referentes à terapia. Então, quando é menor de idade, eu crio o grupo com o pai. Tem um que é o pai, a mãe e o irmão mais velho. Por exemplo, um adolescente autista que eu atendo. Ele é autista, DH, outras comorbidades. E aí a gente tem esse grupo. Cada atividade eu registro um pouco em formato de vídeo e envio para eles. Eu já faço a devolutiva com o que está sendo trabalhado, qual o objetivo daquela atividade, daquele jogo. E como eles podem estimular em casa. Sempre eu faço devolutivas após cada atendimento. Eu nunca espero 3 meses, 6 meses. Eu respeito quem trabalha dessa forma. Só estou dizendo que é a minha forma de trabalhar. Então, eu prefiro registrar. É uma forma dos pais se sentirem seguros, ver o que está acontecendo, o porquê ele está usando. Porque tem alguns que pensam, eu levei meu filho para fazer uma terapia e ele está brincando. Que, infelizmente, muitos não entendem que a criança ou adolescente, aquela atividade terapêutica precisa ser agradável para ele, precisa ter a ver com o contexto dele. Senão, ele não sente interesse. Se ele não sente interesse, ele vai resistir. Se ele resiste, logo os pais desistem. Então, assim, é uma e não tem avanço, né? Não tem avanço. E exatamente. assim, quando as crianças elas se envolvem, elas querem estar ali, sim, né? Elas marcam até no relógio, hoje é dia de ir na tia, né? Que só tem, assim, uma observação em relação a essa sua fala, é que quando a gente fala de uma criança autista de suporte 2 a 3, que já é um pouco mais desafiador para você lidar, quando você vai para trabalhando lentamente, tirando o hiperfoco, né, trabalhando outras habilidades, alguns apresentam muita resistência. Então, se o objeto de apego dele, o hiperfoco dele por exemplo, esse Pokémon, esse Sonic, e você tenta inserir outra atividade, tem que ser muito lentamente, um processo dele. Ainda assim, ele vai apresentar resistência, muitas vezes tem crise. A gente trabalha sempre para que isso não aconteça, mas isso pode acontecer. Sim. Então, a gente deixa os pais cientes disso. Então, o que acontece? De início, pode acontecer, sim, que a criança não queira vir para terapia. Isso não é porque não está sendo bom para ela. É porque está trabalhando a rigidez cognitiva, ela não quer mudança.
É natural, pela rigidez cognitiva. Então, esse processo é um processo lento e a família precisa ser bem orientada do que está acontecendo, se houver choro, se houver crise durante a sessão, que pode acontecer. A gente trabalha com todas as formas de prevenção, mas ciente de que a gente está falando de um transtorno e quando você pega um autista, é aquele autista. Não é o outro autista que acabou de sair da minha sala, porque é um espectro. Então, só frisando assim esse detalhe. Muito importante, é um processo. Vocês estão vendo por que a Aline do Carmo falou que era para eu levar a Carol nela? Aí, ó. É isso aí. Aí, Aline, obrigada, hein? Gostei da indicação. Maravilhosa, Edilene. Sou eu agora, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Como você adapta suas intervenções para diferentes faixas etárias? Porque eu posso imaginar, né? Aí entra no teu consultório criancinha, daqui a pouco entra o adolescente, né? Daqui a pouco entra o pai falando com você também. O idoso É, também. o idoso. Como é que você consegue dar conta disso tudo? Então, dependendo da faixa etária, tem alguns instrumentos que dá para você usar em quase todas. Por exemplo, a Torre de Hanoi, pena que eu não trouxe para mostrar, mas você pode pesquisar, você que está vendo aí no Google, você vai encontrar no YouTube. Ela é um instrumento e a Torre de Londres, tanto de avaliação, pode ser usado tanto para avaliar quanto para intervir. Então, eu adapto esse instrumento de acordo com a faixa etária. Vamos supor, a criança de 3 anos, o que eu vou trabalhar com ela com a Torre de Hanoi? Ela vai trabalhar a motricidade, encaixar as pecinhas, os discos ali. Na fase da segunda infância, por exemplo, eu já trabalho com 4 discos, já coloco regras. E aí a gente vai trabalhar o controle de impulsos. Se a gente fala de autismo, TDAH, a gente já trabalha rigidez, controle de impulso, raciocínio, planejamento, concentração, execução, comandos, comunicação, socialização. São muitas habilidades que a gente trabalha com um jogo. E aí a gente vai dificultando o nível, por exemplo. A gente começa com 6 discos, e a torre vai até 10 discos. Eu tenho as duas, eu tenho de 6 e tenho de 10 discos. E aí a gente vai aumentando os discos. Cada disco representa um grau de dificuldade. E aí apresentei, por exemplo, com 3 discos. Coloquei o quarto. Ah, não, tia, vai ficar muito difícil, eu não consigo. Tudo bem, eu te ajudo. E aí você vai mostrar para ele que ele vai te ajudar. E aí ele se sente importante, se sente que ele pode fazer algo para te ajudar. E aí você tem que ter aquele manejo de atividade. Se a gente vai para um adulto, que eu utilizo também com adultos que teve, por exemplo, AVC, e aí ficou com dificuldade de memória, no raciocínio, no planejamento. Então, eu trabalho também com isso, com as regras, e eu explico para ela como ela vai fazer. Então, assim, você vê que o mesmo instrumento você pode usar em diferentes faixas etárias, considerando o contexto. Aí você tem que ter aquela habilidade para saber fazer, né, a adaptação. Quando se trata de crianças, os menores crianças que eu já acompanhei vai a partir de 2 anos e meio. E a gente tem também os jogos para aquela faixa etária específica, que geralmente a gente utiliza sempre de acordo com a faixa etária. O que eu citei aqui foi que existem instrumentos também que você pode adaptar a diversas faixas etárias. Você vai, aí depende da sua expertise, né? Adaptar conforme a demanda. Isso aí. Nossa, muito linda, né? Eu não Tá sabia. babando. Gente, muito orgulhosa.